E se a angústia não for um defeito no sistema da mente humana, mas sim a única engrenagem que nos mantém funcionando? Essa é uma provocação forte para começar. Pois é, hoje a nossa proposta neste mergulho profundo é justamente virar do avesso essa busca incessante que a nossa sociedade tem pela, sabe, felicidade plena. Porque existe uma expectativa muito comum quando buscamos compreender as nossas próprias dores. Uhum. As pessoas geralmente procuram um manual de instruções, né? Exato. Um mapa claro que diga, se a tristeza surgir, siga este roteiro de 3 passos e tudo ficará bem. Procuramos uma engenharia emocional onde, na verdade, existe pura poesia e muito caos. E é fascinante notar como essa busca por respostas prontas ou categorizações reconfortantes é, sem dúvida, a grande marca do nosso tempo. Existe um desejo latente por uma precisão cirúrgica para tratar as dores da alma. Como se fôssemos máquinas precisando de uma simples troca de peças. Precisamente. E quando nos deparamos com o material fonte da nossa investigação de hoje, essa ilusão de controle simplesmente se estilhaça. O que nos leva ao centro da nossa análise. O livro que serve de base hoje é Lacan, para quem não entende nada do assunto. Foi publicado em 2025, do autor Luiz Loreto. A nossa missão aqui é imensa. Nós vamos desmistificar a figura de Jacques Lacan. E que desafio, porque falamos de um pensador que construiu uma fama monumental baseada justamente em seus enigmas. Sim, uma complexidade que muitas vezes até afasta as pessoas, né? Com certeza. O objetivo desta obra, que o Loreto traz de forma brilhante e o fio condutor da nossa conversa, é provar que as ideias lacanianas não habitam apenas as torres de marfim das universidades. Elas falam da nossa rotina. Das nossas dores mais inconfessáveis. E, claro, daquelas repetições exaustivas que nos fazem sofrer dia após dia. Então, para desvendar esse pensador, acho que precisamos situá-lo no palco da história. O capítulo 1 do livro faz isso muito bem. Nascido no alvorecer do século XX, em 1901... E falecido em 1981. Isso. Lacan é um homem que atravessou os escombros de 2 guerras mundiais, o furor do existencialismo e convulsões culturais imensas. Ele observou, sabe, uma psicanálise que após a morte de Sigmund Freud começava a se tornar excessivamente dogmática, quase engessada. E o que Lacan propôs foi um retorno a Freud, mas um retorno ferozmente inovador. Ele atualizou o estudo da mente com ferramentas muito improváveis para a época. A linguística estrutural, a filosofia densa e até mesmo, veja bem, a topologia matemática. E isso teve um custo altíssimo. O meio acadêmico e médico não o recebeu com flores. De forma alguma. Ele causou escândalos institucionais sísmicos. Foi expulso de associações psicanalíticas tradicionais. Sobretudo porque se recusava a seguir cartilhas, né? Exato. Ele instituiu, por exemplo, as sessões de tempo variável. Isso foi considerado uma heresia. Como assim? Tempo variável. Bom, o paciente podia entrar no consultório e, se dissesse uma palavra que revelasse o cerne de sua angústia logo nos primeiros 5 minutos, Lacan simplesmente encerrava a sessão ali mesmo. Nossa, quer dizer que não havia aquele conforto dos 50 minutos cronometrados. Nenhum. Essa rebeldia rompeu com a burocracia do sofrimento e trouxe uma vitalidade cortante para o estudo do inconsciente. E existe um mito persistente de que ele escrevia de forma impenetrável apenas para, sabe, cultivar uma aura de superioridade. Sim, mas a leitura atenta da obra de Loreto destrói essa premissa. Totalmente. A lógica é muito mais profunda. A mente humana não opera em linha reta. Então, para falar de um inconsciente que escapa totalmente à razão, a linguagem usada também precisava causar um estranhamento. A forma precisava espelhar o caos do conteúdo. Se o inconsciente é um labirinto escuro, não faz o menor sentido tentar mapeá-lo usando uma régua reta. Perfeito. O que nos leva ao capítulo 2, que é a pedra angular da teoria dele. Como esse labirinto interno se comunica com a nossa consciência. A formulação mais célebre, que é o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ok, espera. Eu preciso parar a nossa análise bem aqui, porque isso gera uma confusão imediata. Quando pensamos em linguagem, pensamos em gramática, verbos, pontuação, algo organizado. Uhum.
Mas, se olharmos para os nossos traumas, medos irracionais, não parece uma frase bem escrita. Parece puro caos. Como é possível afirmar que o inconsciente possui uma gramática? O que é fascinante aqui é que, quando Lacan usa a palavra linguagem, ele está importando os conceitos do linguista Ferdinand de Saussure. Certo. E imaginemos que a mente não é um porão escuro onde jogamos memórias mortas, mas sim um dicionário infinitamente complexo. E nesse dicionário, as palavras perderam suas definições literais e originais. É uma rede de significantes, como o livro descreve. Exatamente. Na linguística, entende-se que um signo ou uma palavra só ganha sentido na diferença que tem para as outras palavras. Lacan aplica isso à mente. Mas como isso aparece na prática? Como esses significantes funcionam? Pensemos nos sonhos. Durante muito tempo, os sonhos foram tratados ou como misticismo ou como absurdos aleatórios. Para a teoria lacaniana, o sonho é uma mensagem altamente codificada. Escrita com esses significantes. Sim, se uma pessoa sonha com uma maçã, o inconsciente não está falando da fruta. Dependendo da rede secreta que o cérebro montou ao longo da vida, a maçã pode significar pecado, fome ou até a lembrança de uma tarde na infância. Nossa, então se ocorre a perda de um objeto banal no meio do sonho, o inconsciente pode estar articulando uma frase complexa sobre um medo aterrorizante de rejeição. É uma rede viva. Um elemento remete a outro infinitamente. Eu fiquei fascinado com essa analogia do livro. É como se fôssemos um romance inacabado e nossos desejos reprimidos escrevessem nas entrelinhas. Mas como essa gramática escapa do mundo dos sonhos e nos atinge no dia a dia? Na rua, no trabalho? Ela escapa pelas frestas do nosso autocontrole. Os famosos atos falhos. Os pequenos lapsos na fala. Sim, os esquecimentos súbitos de uma palavra que estava na ponta da língua. Trocar o nome do atual parceiro pelo nome de um relacionamento anterior no meio de um jantar. Não é um tropeço aleatório das cordas vocais. Não é um erro de processamento do cérebro. Não. É o inconsciente tomando o microfone. É um desejo, uma frustração, rasgando a censura da vigília. O inconsciente insiste em falar, especialmente quando fazemos de tudo para silenciá-lo. Bom, se somos governados por esse caos interno incontrolável, surge um paradoxo brutal. De onde vem essa certeza inabalável de que somos indivíduos inteiros, coerentes e de que estamos no controle do volante? Isso nos leva ao capítulo 3, o brilhante estádio do espelho. É possivelmente uma das formulações mais visuais da psicanálise. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O livro descreve a cena de um bebê entre 6 e 18 meses. Biologicamente, esse bebê é um ser um total desamparo. Não possui coordenação motora, sente-se fragmentado, caindo, totalmente dependente do outro. É uma experiência interna de puro caos. E de insuficiência, né? Mas então esse mesmo bebê desajeitado é colocado diante de um espelho. E o que ocorre diante do vidro é um milagre trágico. O bebê olha para o reflexo e não vê o caos que sente por dentro. Ele vê uma imagem unificada, com contornos definidos. Uma ilusão de domínio. O bebê sorri jubiloso, porque se reconhece naquela imagem perfeita. Mas a tragédia estrutural reside no fato de que ele se reconhece em algo que está fora dele. Ele assume como sua uma miragem ortopédica. E esse abismo nunca mais se fecha. Nasce aí a fenda irreparável entre o eu real, que é essa experiência confusa por dentro, e o eu ideal, que é aquela imagem polida do espelho. A partir desse momento, a humanidade passa a vida inteira tentando provar que é aquela imagem perfeita. O que nos empurra para uma discussão muito atual. A ressonância disso nos dias de hoje é ensurdecedora. O estádio do espelho não ficou no berçário. Ele evoluiu para as redes sociais. A analogia é incontornável. As plataformas digitais são um estádio do espelho elevado a uma potência global. Ininterrupta. Cada perfil construído, as fotografias com filtros, cada recorte de uma viagem maravilhosa onde a discussão de casal foi omitida,
Tudo isso é o eu ideal sendo moldado em praça pública. Construímos avatares perfeitamente contornados e exigimos que a sociedade aplaude essa imagem. Mas a ansiedade silenciosa corrói de madrugada, porque sabemos, no íntimo, que a imagem postada é uma fraude. O caos real continua operando por baixo da tela brilhante. E essa prisão na imagem funciona bem até o momento em que a força implacável do mundo exterior bate à porta. E aí entramos no capítulo 4, os 3 registros, o imaginário, o simbólico e o real. Certo, vamos materializar isso. O imaginário parece ser exatamente esse reino do espelho que acabamos de descrever. Precisamente, o domínio das imagens, das ilusões que nos confortam, mas nós precisamos conviver em sociedade. Aí entra o simbólico. Que seria o quê? O vasto e invisível campo da linguagem, das leis sociais, dos pactos culturais. Lacan frequentemente associa isso ao conceito do nome do pai. A lei que impõe limites e insere a criança na civilização. Mas temos a fantasia no imaginário e a lei no simbólico. O que acontece quando a vida sai dos trilhos? É quando nos deparamos com o registro do real. E atenção, não é a realidade do dia a dia, de pagar contas. O real, para Lacan, é aquilo que é impossível de ser simbolizado. Aquilo que escapa às palavras. O trauma cru. Pode nos dar um exemplo concreto de como esses 3 colidem? Claro. Tomemos um relacionamento amoroso que caminha para o altar. A paixão inicial floresce no imaginário. Projeta-se no parceiro a imagem da alma gêmea perfeita. Aquela figura que vai nos completar. Isso. Para consolidar, o casal entra no simbólico. Trocam alianças, assinam papéis, fazem juras verbais. Tudo amarrado em palavras e leis. Até que ocorre o imprevisto. Meses depois, uma traição devastadora é descoberta por uma mensagem de celular. Nesse milissegundo, a ilusão de perfeição do imaginário é pulverizada. O contrato do simbólico vira cinzas. E o que sobra? Uma dor alucinante, uma angústia para a qual não existem palavras no dicionário. Essa irrupção violenta do impossível rasgando a estrutura protetora, isso é o real. É uma dinâmica avassaladora. O real fura as defesas e deixa um rombo na nossa estrutura. E a grande virada explorada no capítulo 5 é perceber que esse buraco não é uma cicatriz estéril. Essa falta é o combustível que nos move. O que nos introduz a mecânica do desejo. Precisamos diferenciar a necessidade biológica de desejo psíquico. Sente-se fome, ingere-se alimento. A fome cessa. O desejo humano, não. Ele é impulsionado por essa falta estrutural e nunca está satisfeito. E o livro aponta algo perturbador. O desejo raramente é originalmente nosso. É o desejo do outro. Não almejamos coisas por puro instinto isolado. Desejamos uma carreira ou um estilo de vida porque observamos que aquilo possui grande valor aos olhos da cultura. Queremos ser reconhecidos pelo olhar do outro. Mas se estamos perseguindo algo inalcançável, o que é esse alvo? Isso levanta uma questão importante do capítulo 6, o objeto A minúsculo. O objeto A não é a Ferrari, nem o diploma, nem o casamento dos sonhos. É a ilusão de preenchimento, não é? Exato. Ele é a causa do desejo. A promessa fantasmagórica de que, se alcançarmos determinada coisa, o buraco da angústia será tapado. Na prática, é por isso que uma pessoa passa anos sacrificando a própria paz para comprar uma casa espetacular. Ela assina os papéis, muda-se, sente uma euforia por semanas e, de repente, numa terça-feira qualquer, o vazio inexplicável volta. A casa não curou a falta. Porque a falta é a própria condição humana. E o impulso da sociedade atual é encarar isso com depressão. Mas eu preciso argumentar com paixão aqui. Longe de ser deprimente, compreender que a completude não existe é a constatação mais libertadora possível. A sociedade nos esmaga cobrando felicidade plena. Exigindo que não tenhamos falhas. Sim, se a perfeição é uma fraude, estamos permanentemente livres da obrigação opressora de alcançá-la. A falta vira o nosso grande motor. Se fôssemos inteiramente completos, nós deitaríamos no chão inertes. A insatisfação é o que constrói pontes e artes. Exatamente. A angústia deixa de ser um fracasso pessoal medicável.
A nossa aparente ruína é a força vital. O que redefine, e entramos no capítulo 7, a forma como encaramos o amor. Que é resumido na máxima: amar é dar ao outro o que não se tem. Uma frase que desconcerta. O amor não é preencher os defeitos do parceiro. Amar é oferecer a própria vulnerabilidade, um encontro de duas faltas. Amamos a imagem projetada no imaginário, o compromisso no simbólico, mas somos movidos pelo desejo. Quando se entende isso, o amor se liberta do peso de ter que salvar o outro. Maravilhoso. Mas a nossa jornada precisa ir para a clínica, para os capítulos 8 e 9. Se somos governados por tudo isso, como a psicanálise ajuda? Vivemos na era de terapeutas que dão 5 passos matinais para vencer a procrastinação. Para Lacan, um analista que assume o papel de conselheiro é um erro ético. O analista não é um guru, é um facilitador do desejo. Ele atua usando a transferência, onde o paciente projeta sentimentos das figuras parentais, e o silêncio. Então o silêncio é a ferramenta. Mas isso deve ser desesperador para quem quer um ombro amigo. É como tirar as rodinhas da bicicleta de uma criança. No começo, é pânico absoluto, mas o analista se mantém firme, sem dar a muleta reconfortante. E, por perder o equilíbrio, a mente do paciente é forçada a pedalar, a explorar seu próprio discurso até tropeçar nos significantes ocultos. Arranca-se a autonomia pela raiz do sofrimento. E por isso, as sessões não padronizadas e textos difíceis causaram brigas históricas. Mas o legado dele transbordou a clínica. Dominou a filosofia, a arte, a sociologia. Lacan não ofereceu soluções prontas porque respeitava a complexidade de cada um. O que nos encaminha para o desfecho deste mergulho profundo, cobrindo a conclusão do autor, o capítulo 10. O livro afirma que ler a teoria lacaniana não tem um ponto final. O autoconhecimento é uma travessia contínua. A síntese de Loreto é que aceitar a falta, o conflito, não é um obstáculo para a vida, mas a condição que torna a criação possível. O objetivo não é a felicidade ilusória, mas a coragem de viver o próprio desejo. O que nos deixa com um pensamento provocativo final que essa obra brilhante inspira. Na próxima vez que aquela frustração inexplicável bater a porta, aquele vazio repentino no meio do silêncio de um domingo à tarde, a reação imediata será consumir algo, rolar uma rede social, cobrar afeto de alguém. Uma anestesia. Sim, mas e se, em vez disso, nós apenas escutássemos esse silêncio? E se esse desconforto for exatamente o inconsciente tentando revelar a força mais criativa e vital que existe dentro da mente? Fica o convite para essa exploração corajosa.